Arro pessoal, bom dia, não, boa tarde para o resumão astrológico da semana que está começando aí hoje na terça-feira, ou seja, um dia depois do que eu geralmente faço e também eu geralmente gosto de fazer de manhã. Então estamos aqui na terça-feira de carnaval à tarde para falar sobre essa semana. Bom, mas é uma semana que foi muito diferente, né? Tivemos carnaval, ainda estamos no carnaval. Eu tive meu aniversário, aqui são dois aniversários seguidos, né? Então eu tive um dia inteiro de um aniversário, um dia inteiro de outro aniversário, depois o carnaval que muda tudo. Então por isso que o resumão está um pouquinho atrasado. Mas saiba que o que acontece essa semana, os eventos dessa semana não são para a semana. Os eventos dessa semana são para os próximos dias, meses, até anos. A gente pode falar que até anos vão reverberar o que acontece essa semana. E, obviamente, não é tudo acontecendo essa semana. Essa semana são plantadas sementes e está uma barulheira danada, mas enfim, é o momento, né? Temos aqui, enfim, agora é uma cachorrada latina. Não sei se vocês estão ouvindo a cachorrada latina, mas está me pegando aqui. Eu não consigo fechar totalmente a janela porque está muito calor. Mas enfim, é uma semana muito importante porque o que acontece nela é como se fossem implantadas sementes que vão reverberando para os próximos meses e até anos. Anos, vocês vão entender o porquê. Então, é o nosso resumão do dia 16 ao dia 22 de fevereiro. Então, começamos de vez agora o ano de 2026, inclusive hoje é Ano Novo Chinês. Então, também temos aí o Ano Novo lá na China, né, o Ano do Cavalo de Fogo. Então, estamos começando também uma nova energia, né, para grande parte do planeta. A semana começou em lua minguante, no signo de Aquário, que foi ontem, né? Então ontem tivemos aí um pedacinho da lua minguante ainda, Tatiana, Rô, sempre tinha o selo de manhã. Isso aí, ó, e mesmo no carnaval, todos os dias tivemos o nosso astral do dia. Né? Inclusive depois que terminar a live eu vou arrumar um jeito aqui de gravar para amanhã, para já deixar certinho e de manhã eu já mandar. Então, bem lembrado, quem não está ainda, né? Quem não está lá no Spotify, no Telegram, no YouTube, vai lá para você ouvir o Astral do Dia, porque todo dia tem reflexão falando sobre tudo o que está acontecendo no céu, que complementa muito o que a gente conversa aqui. Então, é uma semana que começou com uma minguante, falando sobre ela no Astral do Dia de ontem, e hoje se inaugurou a Lua Nova. Então, hoje pela manhã, 9h01 da manhã, tivemos a Lua Nova em Aquário, que não foi uma lua nova comum, foi uma lua nova eclipse, que pena, né? Não deu para ver aqui no Brasil, então não foi um eclipse visível aqui do Brasil, né? Mas tem os seus efeitos, porque ele aconteceu, é um alinhamento de céu, terra e a lua. Então tivemos a lua nova hoje, no signo de Aquário, e terminaremos a semana, né, com a lua nova passando por Peixes, Áries e Touro. Então, se você conhece o seu mapa, corre lá, vê lá no seu mapa o que você tem em Aquário, Peixes, Áries e Touro, porque serão os pontos ativados pela Lua. Mas especialmente se você tem alguma coisa ali no finalzinho de Aquário. Por quê? Porque é ali que foi o eclipse. E a gente vai falar do mapa do eclipse nessa live de hoje. Quem for chegando, vai dando aí um alô, vai mandando os coraçõezinhos, vamos despertar essa live no meio do carnaval. Aposto que tem muita gente aí na praia, no campo, viajando, descansando. Muitos, sei lá, estão nos bloquinhos da vida, mas quem está aqui comigo ao vivo, dá um alô aí para eu ver que eu não estou sozinho. Eu sei que eu não estou sozinho porque eu estou vendo gente aí, né, assistindo, mas interaja aí que é bem legal. Bom, então segunda-feira, ontem, a gente teve um aspecto que, inclusive, eu sempre falo, né, não passa batido. Né, tivemos aí o Sol fazendo quadratura com Urano. Ele aconteceu, né, pegou domingo, pegou segunda, e ontem, o que aconteceu ali, né? Ali no finalzinho da tarde, uma carreta tombou na Fernão Dias, bloqueou a estrada, interditou a estrada inteira, né, para poder, né, e aí o trânsito ficou um caos, né? Então ainda bem que eu não tive que sair nesse momento, mas eu vi acompanhando aqui o que aconteceu. Então só a quadratura curando, trazendo ali as suas surpresas. Boa tarde, Priscila, Rô. Mas eu gosto sempre de falar da parte mais terapêutica e psicológica dos aspectos. A Bárbara chegando, boa tarde. Quanto tempo, exatamente, né? Vamos ver se eu consigo, né? Agora estou com 42 anos oficialmente, a trazer pelo menos mais uma live por semana. Eu estou com uma garantida, mas de repente a gente faz aí mais uma outra, né? Eu quero fazer uma com a Sullivan também, mas a gente tem que conseguir achar tempo, né? Para conseguir fazer a live nós dois juntos. Tatiana falou, não achei aquário no meu mapa, mas sei que é meu lado sombra. Sou leonina. Olha só, eu acho que você mandou o seu mapa para mim, né? Então depois eu vou dar uma olhada lá na caixinha.
Amanda, boa tarde, direto de Londres. Arro, muito bem. E deve estar bem frio aí, né? Em contraste com aqui que está muito calor, está um calor violento aí, deve estar bem frio, né? Mais gostosinho assim para ficar em casa. Bom, então Sol quadratura com Urano, que na verdade é um aspecto que aconteceu ontem, mas ele ficou marcado no mapa do eclipse. E pessoal, a gente vai falar daqui a pouquinho do mapa do eclipse. Eu vou, né, inclusive, já colocar o mapa do eclipse aqui, para já dar uma olhada nele, né, para a gente ir falando do mapa em si. Eu já falei um pouquinho, né, do eclipse no astral do dia, mas a gente vai falar do mapa do eclipse em si. Então, esse aspecto de quadratura com Urano ficou marcado. É uma quadratura muito interessante, por quê? Porque Urano rege o signo de Aquário, e tanto o Sol quanto a Lua estão em Aquário. Então a gente está tendo aí uma recepção interessante, porque Urano, apesar de ter um atrito ali, né, com o Sol e a Lua, é um aspecto tido como desafiador. Eu vou ter que fechar um pouquinho essa janela porque está complicado aqui para mim. Só um minutinho, eu vou ter que enfrentar o calor. Ainda terei um lugar que tenha um isolamento acústico total para poder fazer a live, gravação, tudo tranquilo. Mas enfim, voltando aqui, é uma quadratura que, assim, apesar de ser desafiador, né, porque é uma quadratura com Urano, que traz surpresas, aquela coisa toda, é uma quadratura que envolve Sol e Lua em Aquário, que são os signos, é o signo que é regido por Urano. Então Urano fica feliz em enxergar ali o Sol e a Lua. Então é uma quadratura que eu digo muito que é de libertação. Aliás, todo esse eclipse ele tem uma tônica muito forte de mudança, mas mudança radical. Né? Por quê? Porque, para começar, os eclipses falam sobre mudança. O signo de Aquário fala sobre mudança. O planeta Urano fala sobre mudança. Os últimos graus de um signo, que é onde caiu aqui, né, o Sol e a Lua, vão falar sobre finalizações e mudanças. Então é um eclipse muito ligado a grandes mudanças. Não é uma mudança pequena, não é uma mudança, né, qualquer. É uma mudança radical, uma energia aquariana, né, que é disruptiva, com participação de Urano. Aí entra aquela questão, né? Boa tarde, Rodinei. Quem está no automático, quem está no que a gente chama aí daquela coisa de estar mais inconsciente, esse Urano pode trazer eventos inesperados e até desagradáveis, porque estamos falando de uma quadratura. Mas para quem está ali sintonizado, para quem está ali numa energia de consciência, para quem está meditando, para quem olha para dentro, para quem busca autoconhecimento, para quem faz o mapa, para quem sabe para onde quer chegar, né? Essa quadratura com Urano ela traz uma oportunidade muito grande de se libertar daquilo que você não quer mais, deixando para trás de vez. É como se fosse. Imagina que você tem uma corrente, alguma coisa que te aprisiona. Pode ser um hábito. Teve hábitos que ficaram em 2025, eu não trouxe para 2026. Né? Estou sempre trabalhando e de repente coisas que não são legais e deixando para trás. Então imagina que você tem alguma coisa que não é legal, que está te aprisionando numa corrente ali. Né? É um peso na sua vida. De repente vem Urano, dá um choque nessa corrente e essa corrente arrebenta. E você pode deixar para trás aquele peso. Então a quadratura com Urano, se a gente usar ela de forma consciente, alquímica, terapêutica, é um convite a gente deixar para trás aquilo que não serve mais. Por quê? Porque, inclusive, eu até recomendo todo mundo, se você não trabalha com planta, se você não tem um vasinho de planta que você cultiva, se você não tem um canteiro, um jardim, procure ter. Tenha contato com a terra, com as plantas, enfim. Porque fala muito sobre o modo natural do ser humano, né, da vida, da natureza. Então, por exemplo, ontem eu trouxe plantas novas aqui. Né? Trouxe mais um pezinho de alecrim. Olá, Michele, seja bem-vinda. Trouxe mais um pezinho de alecrim, trouxe mais um pezinho de arruda. Depois eu vou mostrar, quem estiver aqui no Instagram, eu vou mostrar o tamanho que ficou o meu pé de arruda, o tamanho que ficou o meu pé de alecrim, o manjericão, a lavanda, enfim. E aí, que bom que peguei ao vivo, Arro, eu agradeço. Quem tá aqui, manda os coraçõezinhos para eu saber que vocês estão gostando da live. Arro, tá subindo aí o foguinho, o coração, maravilha. Então, trouxe plantas novas ontem e obviamente, né, eu olho para o jardim ali e falo, onde eu vou plantar essas mudas? Eu tive que tirar alguns matos, né, que a gente fala, o capim, enfim, algumas plantas que nascem ali, eu tive que limpar ali um vaso que estava vazio, mas cheio de planta, para poder colocar a planta nova. Então, para você trazer um novo mundo, para você trazer uma mudança para você, você tem que deixar algumas coisas para trás, talvez velhos comportamentos, o velho eu. Eu já tinha lido, né, os livros do Joe Dispenza, né, o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Você é o Placebo e Tornando-se Sobrenatural. Esses três são clássicos. Quem já leu, comenta aqui. Né?
Eu já tinha lido, aí eu estou terminando o livro do cérebro dele, e hoje eu estou mergulhando muito nos conteúdos que tem no YouTube, né? Tem vários conteúdos, e ele sempre bate numa tecla, né? Da gente deixar o velho eu para trás para poder surgir o novo eu e a nova vida. Isso passa pelos pensamentos também, né? Ele fala, você tem lá, sei lá quantos milhares de pensamentos em um dia. Você tem ali milhares de pensamentos. E sempre é o mesmo pensamento, né? Sempre é o pensamento. Olha lá, eu te escuto todo dia, 6 horas da manhã. Ó, tenho que mandar cedo, hein? Eu gosto de mandar cedo. Às vezes eu atraso um pouquinho, mas sempre é de manhã. Só hoje que não deu, pois minha mãe sagitariana foi hospitalizada. Poxa, sinto muito, melhoras para ela. Espero que fique tudo bem. Justo no dia de eclipse, né? Às vezes eclipse mexe bastante com as energias. Então, ele fala muito dos pensamentos que são iguais. Pensamento, hábito, comportamento, enfim. A gente, dia após dia, acorda e faz a mesma coisa e tem os mesmos pensamentos, e aí, de repente, fica procurando, querendo algo diferente, né? Querendo algo novo. Mas o algo novo não vai vir se a gente não trocar o comportamento, o pensamento, a crença, aquilo que a gente faz. Então, esse Sol quadratura com Urano é maravilhoso para isso. Né? Deixe para trás aquilo que não serve mais. Tenha mudança mesmo. Né? Dá aquela dica, né? Você que de repente acorda e já gruda no celular e já começa a rolar feed de Instagram, de rede social, enfim, para com isso. Né? Acorda, sente um pouco, lembra dos sonhos, né? Consome um conteúdo que seja bacana, que não vai ficar te prendendo ali na dopamina. Tenha um controle maior, né? Porque uma coisa que acontece é a internet ela deu para a gente uma liberdade de escolher o que a gente quer consumir, mas mais ou menos. Porque quando você fica numa rede social, tipo Instagram ou TikTok, né, o algoritmo vai te mandando coisas. E aí ele quer que você fique preso ali. Então ele vai querer mexer com as emoções. Ele vai mandar coisas que vão mexer com as emoções. E algumas coisas podem ser coisas muito negativas. Então se você acorda, já começa a rolar celular ali, ver um monte de coisa, você está deixando, está descontrolando todo. Então acorda, né? Faz ali, tem ali o seu centramento, né? O seu momento de silêncio, de meditação e determine o que você quer para a vida. Bom, quadratura com Urano foi ontem, de forma exata, mas ficou marcada no mapa do eclipse que a gente vai ver. E ontem aconteceu também um aspecto lindo, maravilhoso, que inclusive ele foi ali mais ou menos no pôr do sol, e eu até filmei aqui, foi muito bonito, porque caiu uma chuva, né? Tava uma chuva bem interessante assim, e o sol. Então era um solzão, o pôr do sol e a chuva. E a varanda ficou linda. Assim, eu filmei com o celular. Se você entrar aqui nos stories, você vai ver, né? Porque ainda não sumiu, não deu 24 horas, mas daqui a pouco some. Eu filmei no celular, mas o celular eu posso garantir para vocês que não pega nem 5% da beleza que estava olhando com os olhos assim. Né? A chuva com o pôr do sol, aquela coisa toda. Esse aspecto de Mercúrio trígono com Júpiter foi um aspecto muito, muito lindo. O Mercúrio, ele está ali numa situação mais desafiadora para ele, né, em termos de pontuação astrológica, ele está no seu exílio, barra queda, né, que ele está lá em Peixes. Mas para o Júpiter ele está exaltado no signo de Câncer. E ao enxergar o Mercúrio em Peixes, ele enxerga o seu domicílio também. Então a gente pode dizer que ontem, né, aconteceu esse trígono que ficou marcado no mapa do eclipse, porque o eclipse foi algumas horas depois, né? Isso foi ontem quase à noite, o eclipse foi de manhã, hoje. Traz muito uma questão de, primeiro, né, trazer otimismo, fé, expansão, acreditar na vida, né? Então, assim, fazendo a nossa parte, obviamente, e trazendo muito uma tônica espiritual, uma tônica de cura emocional. Então, Mercúrio trígono com Júpiter, muito, muito legal, ficou marcado no mapa do eclipse. E aí, terça-feira, hoje pela manhã, exatamente às 9h01 da manhã, aqui para quem está no Brasil, né, foi a lua nova. Então, o Sol e a Lua se encontraram no céu, no grau 28 de Aquário, 28,49, e tivemos então o início da lua nova, da fase da lua nova. Toda lua nova marca o quê? O início de mais um ciclo, que se for só uma lua nova, sem eclipse, vai durar ali aquela lunação. Então, até a próxima lua nova, né, no caso de vai ser no signo de Peixes, a gente teria o efeito, né, desse mapa. Mas como é um eclipse, a gente tem esses efeitos reverberando por mais tempo, pelo menos mais 6 meses, até o próximo eclipse. Então esse mapa que se formou aqui, ele é um mapa muito, muito forte, muito importante para a gente trabalhar. Eu vou falar esse mapa que está aqui. No Brasil, quem é do Brasil e está fora, você pode considerar esse mapa, porque você nasceu aqui, né? Então você tem aí uma energia ligada ao Brasil.
E olha só como é que está o mapa do eclipse de hoje. Né? Temos ali Sol e Lua no finalzinho de Aquário. Então eu já comentei que, primeiro, a Lua nova fala de novos inícios, fala de sementes que a gente planta e que vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Uma Lua nova com eclipse fala de uma semente mais poderosa, uma semente maior, uma semente mais forte que a gente planta ali. Uma mudança, né? Então o eclipse ele também fala muito de mudança. E os eclipses são ligados ao quê? Aos nodos lunares, cabeça e cauda do dragão. Então fala muito do quê? De destino, de coisas que a gente faz que vão determinando o nosso destino. E eu sempre falo que cabeça e cauda do dragão, né, os eclipses, eles têm muito a ver com o acelerador evolutivo. Né, porque se alinha Terra, Sol e Lua, que na árvore da vida são as esferas do caminho do meio, né, lá do pilar do meio da árvore da vida. Então, assim, o eclipse é um momento de aceleração evolutiva, porque ele te dá um empurrão, ou ele traz uma oportunidade para um empurrão, para você evoluir. Então, para algumas pessoas que estão no automático, novamente, o eclipse pode trazer coisas inesperadas, mudanças e algumas coisas que, sei lá, a pessoa fica chateada, né? Vê o eclipse e vê uma coisa que não foi legal. Mas que, no fundo, pode ser uma coisa que seja necessária para o caminho evolutivo da pessoa. E para quem está na consciência, para quem está ali trabalhando, né, ativamente com o céu, não simplesmente esperando acontecer alguma coisa, mas trabalhando ativamente, o eclipse convida a gente a fazer a mudança que a gente deseja, que tem a ver com o nosso caminho de alma. Então, assim, primeira coisa, né, você sabe o que você tem que fazer aqui, qual é a sua missão, seu propósito, né? O que você tem que fazer para ir evoluindo nesse planeta, porque o mapa ele mostra muito isso, né? Nossa cabeça do dragão aponta para isso. Eu sempre comento que a minha cabeça do dragão está em Gêmeos e na casa 3. Então eu tenho que comunicar, embora o meu inconsciente, né, o meu automático seja ficar calado. Eu sou de ficar quieto, eu sou de ficar na minha, gosto de ficar mais isolado, mas meio bem monge mesmo, né, bem ermitão, que é a minha cauda do dragão em Sagitário na casa 9. Mas eu tenho que vir aqui, né, e comunicar e falar. Por quê? Porque é a minha cabeça do dragão. Eu sei que eu preciso fazer isso, por mais que gaste uma energia, mas é o caminho de evolução. Então o que eu recomendo? No eclipse é muito legal você saber qual é a sua cauda do dragão. Né? Qual é que signo que está, que casa que aponta, o que você tem que fazer? Será que você está fazendo? Né? Tenho muita vontade de fazer uma leitura contigo para saber o meu próximo de vida. Bora fazer então, bora fazer para. Eu gosto muito dessa visão, né? Porque isso, a astrologia fez foi o que me ajudou a mudar de vida. Né? Porque eu cheguei num ponto que eu estava ali, em termos assim, do nosso mundo, né? Do mundo material, estava muito bem. Tinha uma empresa, fazia projetos internacionais, atendia grandíssimos clientes aqui no Brasil, enfim. Só que eu mesmo estava totalmente infeliz. Infeliz e somatizando doenças. E de repente eu falei, pô, não estou no meu caminho. Eu quero viver a minha missão, quero viver a minha totalidade. Aí a astrologia me ajudou até a entender isso. Então o mapa astral é muito, muito valioso. Porque, inclusive, nesse processo, né, eu fiz toda a formação em coaching, tive ali várias formações em assessments, que a gente fala, né, que são formas de analisar o ser humano, MBTI, como que é o nome? Disque Motivadores, Alpha Coach, um monte de coisa. E nenhum deles, para mim, chega aos pés do que é a astrologia, em termos de autoconhecimento e de ajuda no ser humano. Por quê? Porque eu fiz o meu disque, maravilhoso, eu trouxe várias informações, só que eu fiz e fiz. Né? Eu não fico olhando todo dia o meu disco para saber o que está acontecendo. No caso do mapa astral, eu fiz o meu mapa astral, ele me ajudou demais e todo dia eu posso olhar o mapa astral, ver o que está acontecendo e ir trabalhando em cima disso. Kátia, Arro, seja bem-vinda. Então o mapa astral ele é muito, muito valioso. Eu posso dizer que eu passei por vários meios, né, de avaliar o ser humano, de avaliar psicologicamente, né? E o mapa astral não é à toa que passou no teste do tempo, né? Então se a gente pensar, a astrologia tem milhares e milhares de anos. E nada que tem tanto tempo, né, não tem valor, porque para continuar sendo trabalhado tem que ter um valor inestimável, no caso é a astrologia. Por mais que hoje em dia tenham céticos que falam, não funciona, aquela coisa toda, mas enfim. Então esse eclipse está ali no signo de Aquário, né, para trazer aí realmente esse futuro, essa mudança, esse convite à evolução. E tem a quadratura com Urano. Então esse é o aspecto mais forte, a quadratura com Urano, que novamente é aquele choque, é a mudança, é a disrupção, é a libertação. É aquilo que você não quer mais, que você fala, eu vou deixar isso aqui para trás. O meu velho eu fica daqui para trás e agora daqui para frente vai ter um novo eu. Eu vou participar ativamente dessa mudança, porque inclusive Marte, de certa forma,
faz parte desse eclipse, porque ele está em conjunção leve com o Sol e com a Lua. E agora, ainda em fevereiro, acho que vai ser no dia 28, o Marte vai ativar o ponto do eclipse. Então a gente vai ter um desenrolar muito interessante ainda em fevereiro. A Priscila falando aqui, meu nodo norte é em Peixes na casa 5, as transformações estão intensas desde a lua nova em Capricórnio. Olha só, nodo norte em Peixes, e para a espiritualidade, para o amor, para a criatividade, inspiração, e na casa 5, trabalhar a criatividade, o prazer, o amor, filhos, né? Então pode ser alguma coisa assim, projetos, vale muito a pena, né? Você ver como é que está isso na sua vida. A Catita foi colocar meu nodo norte em aí, Gêmeos, que nem o meu. Então você tem que comunicar. Você tem que comunicar, tem que levar aí a comunicação para o mundo, tem que levar o seu conhecimento para o mundo. Né? Você vem de uma cauda em Sagitário, como eu, que acumulou muito conhecimento. Né? E aí você tem que agora dar vazão a esse conhecimento, compartilhar. Né? E a casa 3, os Gêmeos, né, é bem aquele conhecimento do dia a dia. Então eu tenho um desafio. Eu não sei, eu digo que eu faço o meu melhor, mas ainda assim eu sei que tem gente que fala, não, você fala muito astrologuês, eu não entendo o que você fala. Eu sei que pode ser uma coisa, né? Porque minha cauda do dragão em Sagitário tem aquela coisa muito de eu já tenho conhecimento, então estou compartilhando, mas a minha missão, sim, e eu vou sempre trabalhando em busca disso, em trazer cada vez de forma mais prática no dia a dia esse conhecimento, que é a cabeça do dragão em Gêmeos. Então, até para a Kátia também, né? Eu sei que você tem muito conhecimento do yoga, porque você trabalha como professora de yoga e tudo isso. Então, você tem que pegar todo esse conhecimento do yoga, né? E trazer de forma muito prática, muito que você consiga falar no dia a dia, que todo mundo consiga entender. Né? Esse é um desafio nosso. Né? Então, no meu caso, todos os estudos que eu faço, astrologia, tantra, os óleos essenciais, os cristais, eu tenho que trazer para as pessoas de forma bem compreensiva. E eu sei do yoga, os óleos essenciais também, não sei se você está, né, ativando aí, mas é uma coisa que você tem que pegar esse conhecimento e compartilhar, né, de forma prática no dia a dia. Olha lá, Urano em Leão, a Tatiana tem Urano em Leão, então você está passando aí, né? Você passou nos últimos 7 anos, em algum momento, tem que ver o grau, numa quadratura de Urano a Urano. Um convite aí também à mudança, à disrupção aí. Bom, continuando nesse mapa do eclipse, então temos aí essa marca fortíssima de Aquário. E olha que interessante, aqui para o Brasil, o eclipse caiu na casa de Aquário, que é a casa 11, que é a casa do futuro. Então, pessoal, ir para o futuro, planejar o seu futuro, tem muita força na casa 11 e 12, né, nesse mapa. Inclusive, assim, esse mapa é bem legal, porque tem também Urano na casa 2, pode falar muito de mudanças financeiras, né, mudanças em relação a dinheiro. Né, então, quem quer ganhar mais dinheiro, quem quer, de repente, Urano caiu ali na casa 2, no finalzinho de Touro. Né. Então, ó, essa ligação aqui, para quem é do Brasil, eclipse na casa 11, futuro, aquele futuro que você tanto sonha, e Urano na casa 2, os talentos, o dinheiro, a parte financeira, trazendo uma mudança, uma ruptura para você poder construir o seu futuro. Olha lá, a Priscila falou, meu Júpiter em Gêmeos gosta do astrologuês. Eu sempre falo, eu não tenho como tirar o astrologuês, porque eu não gosto de só falar as coisas sem dizer o porquê eu estou falando. Né? Então eu estou falando aqui, futuro, finanças, mas por que eu estou falando? Porque a casa 11 é de Aquário e porque a casa 2 é do dinheiro. Então eu gosto muito de... Mas tem gente que parece que não gosta muito, não tem muita paciência de... Eu falo o nome do planeta, a pessoa já, meu Deus, eu não sei o que é o planeta. Mas eu sempre gosto de trazer depois. Né? Então, Urano na casa 2, mudanças financeiras. Mudanças financeiras, questões do dinheiro. Né? Então quem quer ganhar mais dinheiro nesse ano, esse eclipse, ele é um ponto de virada. Agora, é claro, né, o que você precisa fazer aí? O ascendente que está nesse mapa do eclipse é Áries. Áries, que é um ponto super ativado nesse ano de 2026. Por quê? Porque todo mundo aqui já deve estar sabendo, todo mundo acompanha a astrologia, como eu sei, né? Que a gente está tendo agora uma união de planetas fortíssima no signo de Áries, do primeiro grau de Áries, que é Saturno e Netuno. Que inclusive é essa semana. Essa semana, na sexta-feira, Saturno e Netuno fazem a conjunção exata. Finalmente a conjunção exata no grau 0 de Áries. Então, o Áries está sendo super ativado. Áries fala de coragem, de iniciativa, de ação, de força, de empreendedorismo, de liderança. Então, olha só esse eclipse, pessoal. Quem tiver nessa pegada, né? Eu tô. Você tem clareza do seu futuro, sabe o que você quer. Quer construir esse futuro. Tem que trazer dinheiro, tem que trazer talentos à tona, que é Urano ali na casa 2. E o ascendente em Áries junto com Saturno e Netuno, trazendo a iniciativa, a força.
né? Trazendo a liderança, a coragem de fazer o que tem que fazer. E nisso a gente tem algo muito interessante, porque o Mercúrio, fazendo esse trígono lindo com Júpiter, está totalmente em água, né? Porque o Mercúrio está em Peixes e na casa 12, uma casa de água. E Júpiter está em Câncer e na casa 4, uma casa de água. Então a gente pode ter um grande impulso emocional. Então, embora Aquário seja extremamente racional, é um signo mais mental, racional, elemento ar, pensamento, a gente tem no plano de fundo Mercúrio, que é a nossa mente, ligado às emoções, ligado à inspiração. Então, é uma combinação muito linda, porque tem aquela velha combinação, né? Que quem meio que deixou isso muito claro foi o Viktor Frankl, no livro dele, né, Em Busca do Sentido, que assim, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Esse porquê, ele é emocional. Esse porquê é o Mercúrio fazendo trígono com Júpiter. Então, qual é o seu porquê? Por que você quer o que você quer? Você tem que pensar muito nisso. Por que você quer o que você quer? Tanto que nas práticas de PNL, de meditação, de visualização criativa, de criações quânticas, enfim, tudo que você imaginar aí, que você vê, a própria psicologia mesmo, né? Você visualiza aquilo que você quer, você tem que colocar o quê? Sentimento. Né? Você tem que sentir. O que você vai sentir quando você conseguir aquilo que você quer? Né? Então esse Mercúrio trígono Júpiter está trazendo isso de forma linda. Você conseguir fazer visualizações com sentimento. Né? Ah, quando eu conseguir aquilo que eu quero, eu vou sentir isso, 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 eu vou ouvir isso, 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 eu vou ver isso, isso. Você começa a colocar os seus sentidos. Uma coisa muito, muito interessante. E lembra, né? Vai ficar marcado pelos próximos meses como plano de fundo. Claro, a gente vai tendo luas novas acontecendo nos próximos meses, mas esse do eclipse fica de plano de fundo, pelo menos até o próximo eclipse em Leão, o eclipse solar. Né? Temos também, eu devia comentado, né? O Sol e a Lua fazendo um aspecto benéfico com o Quiron. Então já está um pouquinho mais fraco, né? Porque isso aconteceu um pouco antes do eclipse, mas está presente ali uma coisa muito ligada à cura, né? Trazer uma cura. Então, para conseguir criar o futuro que você quer, trazer as mudanças de crenças, acessar seus talentos, né? Que é a casa 2 ali, você passa por curas. Curas que fazem com que você tenha coragem e iniciativa para fazer o que tem que ser feito. E com isso, além disso, né, você tem acesso a intuições, que é o Mercúrio na casa 12. Você tem, aliás, eu fui mexer no jardim ontem, que eu falei, a gente tem que dar uma mexida aqui no jardim, porque eu sonhei com isso. Né? Então eu falei, opa, meu inconsciente está trazendo, vai ser bom, as plantas têm energia. Né? Minha irmã veio aqui no fim de semana, a Adriane chegou, eu cheguei agora, acabando? Acabando não, a gente está aqui, já estamos um tempo, mas não está acabando não. Né? A gente está aqui ainda na terça-feira, mas a terça-feira é por causa do eclipse, né? Então o eclipse está rolando muita conversa aí. Então, as plantas elas são maravilhosas, pessoal. Minha irmã veio aí indicaram ela plantas, né, para ela tomar banho ali, para tirar um carrego ali, e eu tinha todas as plantas. Ela falou: você tem a Comigo Ninguém Pode? Tenho. Você tem espada de São Jorge? Tenho. Você tem louro? Tenho. Eu tinha todas as plantas aqui. Né, e assim, quero ter várias. Ah, aniversário da Adriane, arroz, seja bem. Bom, parabéns, e olha só. Eu sempre falo, né, tem que olhar a revolução, qual que é o dia da sua revolução. Se for hoje, você está pegando exatamente o dia do eclipse. Né? Sem dúvida é um ano muito, muito importante para você. Né? Eu falo isso porque, novamente, né, se você nasceu no dia 17 de fevereiro, a sua revolução pode ter sido ontem, dia 16, ou pode até ser amanhã. Né? Mas se foi hoje, você está passando aí por um ano de eclipse muito forte. E tudo isso que a gente está conversando aqui vai para o ano para você e de forma muito intensa. Então esse eclipse para mim, ele é maravilhoso. Novamente, eu vi aí alguns thumbnails de YouTube, né? O eclipse do fim do mundo, aquela coisa meio que clickbait, né? Para a galera ficar com medo, clicar ali, ver o que está acontecendo. Eu não acho isso, né? Eu acho que é bem uma coisa do tipo, um ponto de virada, né? Claro que para algumas pessoas pode ser complicado, pode trazer alguns eventos complicados, mas no geral, se você sintonizar, é um ponto de virada. É o grande início de 2026. Está chegando aí, né? O ano novo astrológico. Então vai vir mais mudança por aí. Então é um eclipse que a gente pode se sintonizar, é maravilhoso. Olha lá, minha amiga Suzana falou que é hoje às 17 horas. Olha só. Então parabéns e parabéns por fazer aniversário no dia do eclipse. Né? Vai pegar fortemente essa energia. Muito, muito legal. É claro, vale você ver qual que é o ascendente do ano, né? Qual que é o ascendente que vai reger o seu ano para você poder também tirar as reflexões. Tatiana, Leão com ascendente em Áries, é fogo puro, hein? Muito, muito elemento fogo aí para trabalhar.
Então, essa é a grande marca, eclipse. Que dica que eu dou para todo mundo, né? Primeiro, veja se você tem algum planeta próximo do grau 28 de Aquário. No caso, a Adriane tem o Sol. O Sol dela está sendo ativado pelo eclipse. Então, assim, é um momento de renascimento muito forte. É um ano marcante. É um ano importante. Né? E, novamente, trabalhem de forma consciente para você poder ativar o melhor, né, desse eclipse desse ano para você. Mas outras pessoas podem ter a Lua, podem ter o Marte, podem ter Mercúrio, enfim, algum outro ponto que é ativado. Eu também tenho o Sol, né? O meu Sol ele não está no grau exato, mas ele está ali perto do grau 25, então de 25 para 28 está muito perto aí. Eu também estou sendo ativado pelo eclipse e estou contando muito com isso, estou fazendo o meu processo aqui de transformação, né, para pegar a onda desse eclipse. Se você não tiver nenhum planeta por esse grau de Aquário, em eclipse a gente não pega tanto, mas também você pode olhar se você tem alguma coisa no final de Leão, no final de Escorpião, no final de Touro, porque tem uma quadratura ali e de qualquer forma está sendo ativado por Urano. Né? Então tem ali uma questão de mudança muito forte. A Amanda falou, o meio do céu em Aquário nos primeiros graus. Então, se o meio do céu está nos primeiros graus, esse eclipse ele pode acontecer ainda no seu meio do céu, né, na casa 10 ou na 11. Né? Então, assim, na casa 11. E aí é o que eu já ia falar como próxima coisa. Se você não tiver planetas sendo tocados, né, literalmente pelo eclipse, então assim, se o seu meio do céu está no início de Aquário, né, no início dos primeiros graus, ele não é tocado, né? Porque o eclipse está acontecendo no final de Aquário. A gente coloca aí uns 5 graus para fazer uma conjunção. Então, ele não está sendo tocado, né? Mas está mexendo com Aquário, e o Aquário é o seu meio do céu, então isso traz uma força também. Mas é importante olhar, então, qual é a área da vida que esse eclipse cai? Qual é a casa astrológica? Né? Eu coloquei uma caixinha de pergunta, inclusive parte da minha missão de hoje vai ser responder algumas caixinhas de pergunta ali, né, sobre isso. No meu caso está sendo muito interessante, porque esse eclipse ele caiu na minha casa 12. Então fala muito de um renascimento do inconsciente, da espiritualidade, enfim, é um trabalho muito forte. E aí veja em que casa que o eclipse cai no seu mapa, porque ele vai falar em que área da vida está sendo plantada essa semente de mudança, de disrupção e de plantar o futuro. Quem gosta de cristais, eu acho que é um cristal que combina muito, muito, muito com essa energia. Eu estou utilizando ele, eu não sei se ele está no meu bolso aqui agora, porque eu acabei de trocar de roupa, mas ele estava comigo até de manhã. É a labradorita. Labradorita é um cristal muito interessante. Ativa o nosso chakra coronário, né? Então trabalha aí muito a questão do espiritual, do plano das ideias, né? É muito uma energia do mago, do tarô. Então gosto muito da labradorita para quem tiver, né? Podem utilizar também óleos de hortelã, que trazem muito refrescadamente das ideias, para você poder se sintonizar com esse eclipse. Né? A Poliana falou, não tenho nada em Aquário, mas tenho Vênus, Lua e Plutão em Escorpião. Boa tarde. Então, no seu caso, que eu já estava vendo, né, para responder lá na caixinha, cai igual eu, né? Vamos ver se é igual eu mesmo. É, exatamente. Ó. No seu caso, o eclipse cai na casa 12, olha só. Então você está que nem eu, né, fazendo transformações ali no fundo do oceano. A casa 12 é o fundo do oceano. Né? Então é o inconsciente profundo, é o plano espiritual, é o plano sutil. Então é como se você, dica para você, para mim, né, eu estou trabalhando isso, obviamente, você investir bastante nesse autoconhecimento, nesse olhar para dentro, no silêncio, na meditação, no contato com os sonhos, porque dali está vindo uma mudança muito forte. A casa 12 ela fala muito de finalizações e inícios, né? Porque ela é a casa final, né? A casa 12, mas ela também é o útero que prepara para o ascendente. Né? Então, inclusive, o Sol vai entrar em peixes, né? Ainda essa semana, já vou chegar lá, e vai iluminar o seu ascendente, o meu ascendente. Então, assim, tá uma energia bem interessante. Então, no seu caso, no meu caso, trabalhar muito o inconsciente, a espiritualidade, essa preparação de mudança que vem literalmente dos planos mais sutis e vai se materializando aqui, né, no plano físico. Então esse eclipse é muito interessante, lembrando que daqui a 15 dias virá mais um eclipse, o eclipse lunar, que vai cair no signo de Virgem. Né? No seu caso, já olhando aqui, ele cai exatamente na cúspide da casa 7, o que pode afetar ali, trazer questões envolvendo relacionamentos, parcerias e esse tipo de coisa, né? O relacionar-se com o outro. Bom, continuando nessa semana, né? Porque até agora a gente está na terça-feira falando do eclipse, mas merece, né? Porque o eclipse é muito importante. A gente vai ter amanhã, e ainda hoje, né? Aliás, bem lembrado, ainda hoje,
a Lua já entrou no signo de Peixes, então estamos aí numa terça-feira pisciana. Já falei sobre isso no Astral do Dia, né? Então estamos com a tarde de hoje pisciana, né, trabalhando a espiritualidade, o amor, esse tipo de coisa. Estamos aqui fazendo uma live falando sobre espiritualidade. Amanhã, quarta-feira, vamos lá, quarta-feira, dia 18. Que inclusive, pelo que eu sei, né, pelo que parece, pelo menos pelo que eu vejo pelos bancos aí, hoje ainda é feriado, mas amanhã não, né? Amanhã as coisas que teoricamente voltam ao normal. Então, amanhã, dia 18, a gente vai ter uma energia linda, né? Olha que linda a energia de amanhã. A gente vai ter a Lua fazendo conjunção com Vênus e fazendo um trígono com Júpiter. Que linda essa quarta-feira, hein? Ouçam mais no Astral do Dia. Como é que você vai ouvir o Astral do Dia se você está chegando aqui agora? Primeiro, entra no canal do Telegram. Tem aqui no meu Instagram como você entrar, ou tem aqui embaixo, né, os links para você entrar na descrição. Acessa lá o Spotify e segue o canal, né, para você poder receber. Tem um link aqui também. E acessa o YouTube, e se você, depende de você estiver vendo, né, se inscreve para você receber, porque todo dia eu mando uma reflexão. O dia de amanhã está muito, muito bonito. É um dia 18 aí, pelo menos emocionalmente falando, uma energia muito legal, porque inclusive a Vênus faz conjunção com a cabeça do dragão, que também de certa forma faz parte desse eclipse. Então esse eclipse acontece também com a Vênus fazendo conjunção com a cabeça do dragão, ou seja, trazendo uma energia muito ligada a relacionamentos que surgem na nossa vida e que ajudam a gente a seguir o nosso caminho, né? A importância dos relacionamentos, a importância de você estar em união, você estar em parcerias que tem a ver com o seu caminho, né? Mas pode acontecer, obviamente, né? A Vênus, de qualquer forma, faz uma oposição à cauda do dragão. Então pode ser aquele momento que você vê e assim, fala, de repente, tais relacionamentos não tem mais a ver, a vibração não tem mais a ver com a sua, você está mudando a vibração, você está indo para outro canto. Esses relacionamentos eles ficam para trás. E você estando numa vibração bacana, outras pessoas surgem no campo para andar junto com você no seu caminho de evolução. É uma quarta-feira muito interessante por isso, né? Novamente, essa energia fica marcada no mapa do eclipse, então nos próximos dias, semanas, até meses, fica atento em pessoas que surgem na sua vida e que certamente vão fazer parte do seu caminho de evolução. E aí, novamente, né, quanto mais você sabe para onde você está indo, mais você identifica quem está aí que tem a ver com o seu caminho, né? Então, um aspecto lindo, Vênus em conjunção com a cabeça do dragão. E amanhã, quarta-feira, o Sol entra no signo de Peixes, então amanhã é o último dia do Sol em Aquário. Não teremos mais Aquário até o ano que vem. Eu vou colocar aqui o mapa do ingresso do Sol em Peixes, só para dar uma olhadinha, mas claro que depois eu quero fazer uma gravação especial para a temporada pisciana. Olha só, o Sol vai entrar em Peixes aqui para o Brasil, né? Amanhã, 12h51. O Sol entra em Peixes e inaugura a era pisciana, né, a temporada pisciana, que começa linda, com essa conjunção de Lua, Vênus, trígono com Júpiter, e que, né, a gente tem aqui essa energia muito forte, que marca aí o momento de revolução solar de quem nasceu sob o signo de Peixes. Então, terminando então os aniversários de Aquários, né, tem aí ainda amanhã, né, e olha só que interessante, para sempre quem fica nessa dúvida, né, quem nascer amanhã, dia 18 de fevereiro, se nascer até 12h51, será ainda de Aquário. Mas se nascer depois do 12h51, será de Peixes. Então por isso que eu sempre falo, se você nasceu nesses dias de troca de signo, entre o dia 18 e o dia 22 ali, você tem que fazer o seu mapa para ter certeza, porque pode ser que você acha que é de um signo, mas é de outro, né? Porque dependendo do horário que você nasceu, o Sol pode não ter mudado de signo ainda, ou pode já ter mudado. Então amanhã, quem nasce até 12h51 ainda é do signo de Aquário. Quem nasce depois já é do signo de Peixes. E amanhã, então, o Sol entra em Peixes, inaugura a temporada pisciana. Parabéns aí, adiantado a todas as pessoas de Peixes. E amanhã eu vou querer gravar um episódio, né, específico lá para o podcast falando da temporada pisciana, que novamente começa lindamente com esse trígono de Lua e Vênus e Júpiter. Então, muito, muito legal. E a gente fala mais sobre isso amanhã. Depois, esse ingresso é maravilhoso, né? E aí veja a área do mapa que você tem Peixes, vai receber o Sol, vai receber o calor, a iluminação do Sol. No meu caso da Poliana aqui, no ascendente, né? No seu mapa, veja onde você tem Peixes no mapa, porque o Sol vai começar a iluminar ali.
Depois, na quinta-feira, não temos eventos que não são os da Lua, mas a Lua entra em Áries. Quinta-feira, dia 19. E claro, né, amanhã, quarta-feira, por mais que eu acho que talvez volte tudo normal, né, vai ter muita gente voltando de viagem, as pessoas ainda vão estar meio que naquele pós-carnaval. Mas acho que quinta-feira, dia 19, tudo volta, né? Então é como se a semana começasse mesmo na quinta-feira, a Lua entra em Áries e traz aquele chamado, né? Vamos embora começar a semana. Acabou o carnaval, aí a galera que fala, não, o Brasil só começa depois do carnaval, o carnaval passou, o Brasil tem que começar agora. Então a Lua já entra em Áries e traz esse chamado à ação, esse chamado à aventura, né? Mel, boa tarde. Tenho peixes no meio do céu. Então a parte da carreira, a parte do trabalho, a parte ali da missão de vida vai ser iluminada pelo Sol. Né? Então é um momento bem interessante para você olhar esses atributos na vida. E até ter um certo destaque, né? Então, de repente, dependendo do que você faz, o seu trabalho pode ter uma projeção interessante por conta do Sol passando ali. Então, Lua entra em Áries. E no dia 20, sexta-feira, chegou o momento, pessoal, dia 20, sexta-feira, chegou o momento, uma sexta-feira muito, muito particular, sexta-feira, dia 20, porque é o momento de conjunção exata de Saturno e Netuno. Essa conjunção ela já vem sendo falada há tempos, então todos os astrólogos estão falando aí há tempos, vocês devem estar vendo memes, vocês devem estar vendo vídeo, muito conteúdo aí falando dessa conjunção. Ela finalmente acontece, ela acontece no grau zero de Áries, e o que é interessante, num dia em que a Lua está em Áries. Ou seja, a Lua está ali marcando o signo de Áries também no dia dessa conjunção. Assim, eu quero fazer, eu estou preparando aí um conteúdo que não vai ser live aqui, tá? Então vai ser, todo mundo vai poder participar, mas não vai ser live aqui, vai ser pelo Zoom. Eu quero fazer uma apresentação mesmo. Eu quero trazer bastante reflexão, bastante dica para trabalhar essa conjunção de Saturno e Netuno. Por quê? Como eu falei, não é algo para essa semana. Não é algo rápido, é uma semente que é plantada, é um ciclo que se inicia e que vai reverberar pelos próximos anos. Né? Só Saturno fica cerca de 2 anos e meio em cada signo. Netuno fica quase 14. Né? Então a gente tem aí muita coisa acontecendo, né, por conta dessa conjunção. A gente tem várias coisas para falar, né? Mas falando rapidamente, a gente tem aí Saturno representando matéria, né? A gente tem Saturno representando trazer as coisas para a matéria, estrutura, né, coisa ligada à realidade. E Netuno falando de sonho, de espiritualidade, do sutil. Essa conjunção, trabalhando ela no positivo, ela fala muito do quê? De materializar sonhos. Então, se você tem clareza dos seus sonhos, você sabe o que você quer, você tem ali. É como se essa conjunção de Saturno com Netuno falasse: tá bom, então puxa esse sonho aqui para a realidade, traz ele aqui para a matéria. Como? Com a energia de Áries, de coragem, de iniciativa, de liderança. Tem uma outra coisa também. O Saturno pode representar bloqueios, couraças, né, endurecimento, e o Netuno dissolve isso. Então a gente pode dizer também que o Netuno pode estar dissolvendo bloqueios. Então aquilo que te impede, né, na terapia corporal a gente fala das couraças, né, aquela coisa que te enrijece, e o Netuno vai lá e dissolve isso. No mundo, né, eu não trabalho com astrologia mundial, eu só meio que acompanho, mas eu não fico ali, né, falando sobre, não é minha área. Minha área é você, indivíduo. Né, eu gosto de trabalhar muito cada um ser a mudança que quer no mundo. Mas na astrologia mundial a gente vê, né, muita coisa ruindo, né? Políticos aí, né, grandes lideranças meio que se dissolvendo, a coisa toda acontecendo, coisas vindo à tona. Então, assim, é muito importante essa conjunção de Saturno e Netuno. Olha lá, a Bárbara já sabe que vai acontecer ainda no final da casa 5. Então pode falar muito de plantar grandes sementes, trazer à tona sonhos, de criatividade sua, né? Um relacionamento que surge, né? Então algo que você coloque no mundo, um projeto seu. Então, aonde essa conjunção acontece, ela traz esse marco, essa semente que é plantada, né, no grau zero de Áries, de você iniciar alguma coisa, de você trazer alguma coisa do campo espiritual, do campo quântico, do campo sutil e trazer aqui para a matéria. É uma combinação muito, muito interessante, porque é a combinação, assim, a gente fala muito da física quântica, a gente fala muito da lei da atração, essas coisas todas, né? Que, claro, parte do trabalho de Joe Dispenza é você meditar e visualizar coisas, né? Então você faz as meditações e tudo. Só que a gente sabe muito bem que não é que você vai sentar, ficar meditando e tudo vai acontecer.
né? Você senta, medita, visualiza aquilo que está no plano sutil. Através da meditação, você começa a trazer aqui para a matéria, começa a mudar você mesmo, a você mesmo. Só que você tem que entrar em ação. Aí entra a energia de Áries. Energia de Áries fala, você meditou, você visualizou o que você quer, você começa a agir diferente. Então, olha que combinação linda para 2026, para você, né, materializar sonhos. Então, o que você quer? O que tem no seu caderninho dos sonhos? O que você deseja? O que você visualiza para daqui a 10 anos, 20 anos para você? Né? Então, essa conjunção ela é linda, ela é maravilhosa. Eu gosto dessa energia. São dois planetas que têm que trabalhar juntos. Eles são aí convidados a trabalhar juntos. Então, o Saturno puxando aqui para a Terra os sonhos netunianos. Os dois sozinhos têm ali energias diferentes, né? Porque o Netuno fala de algo sutil, o plano mais espiritual, o Saturno fala da realidade. Os dois juntos, eles fazem uma combinação muito legal, né? De materialização, de concretização. Então isso acontece na sexta-feira. Eu recomendo bastante. Depois eu vou ver direitinho, né, o horário que isso vai acontecer. Eu vou falar no astral do dia. Se você puder, né, tira um tempinho ali para se conectar com essa energia, né? Faz uma. Pessoal, que não medita ainda, não sei, se tem alguém aqui que não medita ainda, né, demorou para você começar, porque até a ciência hoje, né, a ciência mais dura, a ciência mais. Fala dos benefícios da meditação. Né? Então, assim, se você não medita ainda, demorou. Eu falo, baixa ali o Insight Timer, né, que é um timer gratuito, né, tem até meditações guiadas ali tudo, mas baixa o timerzinho e começa colocando, coloca ali 2 minutos, né, põe ali o timer de 2 minutos, pega um óleo essencial, pega um cristal, senta aí, faz algumas respirações com óleo essencial, depois você segura o cristal e deixa passar. E você vai ver que o seu cérebro ele vai sentir muito isso, é como se fosse, sei lá, uma massagem no cérebro, é uma coisa muito maravilhosa. Então, se você não medita ainda, começa. Né? Não é difícil. Não é difícil. Aliás, eu estou até pensando, de repente, eu com a Su fazer algum conteúdo e alguma coisa envolvendo meditação para incentivar todo mundo a meditar. É porque vale muito, muito a pena. Né? E grandes coisas são acessadas através da meditação. Eu, particularmente, não sou de fazer rituais elaborados, né? Aquela coisa lá, pega um monte de ingrediente, um monte de coisa. Tem alguma coisa que eu quero acessar via portal, eu sinto e me conecto ali com a mente, né? Uma nástica, como dizem os yogis. Então, tem esse hábito da meditação que vai valer bastante a pena. Amanda falando, gratidão pela live. Eu agradeço todo mundo que está participando aqui nesse carnaval, né? Estamos aqui em plena terça-feira de carnaval conversando sobre a semana, que ainda não acabou, porque tem essa conjunção na sexta-feira, muito, muito importante. Sempre bom te ouvir. Boa tarde, gratidão, Joy. No sábado, a gente vai ter um fim de semana bem interessante, um fim de semana taurino. Então, sábado, dia 21, sábado, dia 21, a Lua entra no signo de Touro. Então teremos um fim de semana taurino. O signo de Touro gosta de tranquilidade, descanso. Eu acho que vai ser um fim de semana, acho que tem tudo a ver com o momento, né? De todo mundo descansar do carnaval. Né? Então, principalmente para quem pulou muito, farriou bastante, viajou, enfim, pode ser um fim de semana muito ligado a deixa eu fazer um autocuidado, deixa eu descansar, deixa eu ficar mais em casa, né? Uma lua taurina, é um convite aí, falaremos também sobre isso, porque lembra, o astral do dia tem de domingo a domingo, sábado, domingo, segunda, todo dia tem astral do dia. Então o destaque do sábado é o ingresso da Lua em Touro, não temos outros eventos, mas o que a gente vai ter no domingo, que vai pegar o fim de semana inteiro, né? Domingo a gente tem dois aspectos muito bonitos no céu, enquanto a Lua estiver em Touro. Vale dizer que a Lua em Touro é uma Lua exaltada. É uma Lua que está em exaltação, está muito forte, está feliz, enfim. É uma Lua muito boa, aí, astrologicamente falando. O que a gente vai ter no domingo? Primeiro, Marte fazendo um sexto com Quirón. Então o Marte alinhando com Quirón para trazer essa cura. É como se fosse uma cirurgia, mas uma cirurgia espiritual. Né? Então Marte representando ali essa energia que faz alguma coisa no nosso corpo para curar uma dor, para curar uma ferida. Então Marte em sexto com Quirón. E mais interessante o Quirón está em Áries, que é a casa de Marte. Né? Então a gente tem uma energia muito interessante para o Marte trabalhar em prol das nossas feridas. Eu sempre falo, né, o exercício cura, né, o movimento cura, né, você trabalhar o corpo cura,
Então aproveita, né? Vai ser um domingo bem legal, né? Para autocura, para trazer essa energia de cura para a gente. Abençoado também pelo quê? Pelo trígono de Vênus com Júpiter. Esse trígono, pessoal, é maravilhoso, mas maravilhoso mesmo. Por quê? Primeiro, são os dois benéficos, Vênus e Júpiter. Dois planetas tidos como benéficos. Então a Vênus é a pequena benéfica, Júpiter é o grande benéfico. Eles estão em trígono, ou seja, estão em harmonia, estão falando bem entre si. E melhor ainda, os dois estão exaltados. Boa tarde, Josi. Os dois estão exaltados. Vênus exaltado em Peixes e Júpiter exaltado em Câncer. E o Júpiter, além de estar exaltado, ele enxerga, através da Vênus em Peixes, o seu domicílio noturno. E nesse dia ainda o que acontece? A Lua vai ativar os dois. Né? Ela vai se encaminhando para falar com Júpiter e vai se encaminhando para falar com Vênus. Pessoal, maravilhoso. Um domingo muito, muito legal. Quero que todo mundo se sintonize com esse domingo. Né? Vai ser aí, então a gente está aqui já na terça, né? Estou até me confundindo, porque geralmente eu faço a live do resumão no domingo, mas agora já é terça, né? Então não restam tantos dias para o domingo, mas o domingo vai ser muito legal. Se planeje para ele, não deixe ele acontecer automaticamente. Eu já estou olhando aqui, eu falo, não, eu quero dominar esse domingo, eu quero trabalhar a energia desse domingo para o melhor. Certamente parte do que eu vou fazer nesse domingo é preparar todo esse processo aí, desse zoom que a gente vai fazer para falar sobre a conjunção de Saturno e Netuno. Né? Então isso aqui é um projeto que está aí para nascer, que assim, agora que o Sol vai entrar em Peixes, a gente vai ter que correr para poder falar para todo mundo, que é um projeto ainda, a gente vai ficar o ano inteiro juntos, né? Trabalhando fortemente a identidade de cada signo. Então como que a gente se conecta com cada um dos signos, de Áries até Peixes, um por mês. Né? Então a gente vai pegar a energia do mês e eu vou trazer todo um conhecimento astrológico, vou trazer um monte de ferramentas, a Sullivan vai trazer meditações, práticas, conhecimentos, a gente vai falar bastante. Então assim, não é um curso de astrologia, então não é necessariamente aquilo que você... não quero aprender astrologia, não é isso. É você se conectar realmente com o arquétipo de forma prática. Então vai ser muito, muito legal e com certeza eu quero trabalhar nisso nesse final de semana. Bom estar aqui, estava esperando, Rô. A Bárbara quer namorar no domingo, então aproveita, um dia maravilhoso para isso, né? Então toda essa parte de relacionamento também está super beneficiada nesse domingo. Sexta-feira eu vou até o local do espaço do evento que terei que fazer, Cocriando em Ação. Maravilha, é isso aí, né? Então, aproveita essa energia. Então, pessoal, domingo a semana termina maravilhosa, né? Vênus trígono com Júpiter, um aspecto muito bonito. Então, se você olhar no céu também, né? Os dois são os mais brilhantes, tanto Vênus quanto Júpiter. Vênus é a mais brilhante e Júpiter é o segundo mais brilhante. Então, se você conseguir ver esses planetas, se conecta, né? E mesmo que você não olhar para o céu e não vê, se conecta internamente com a nossa Vênus e o nosso Júpiter interior. É isso, olha, deu uma horinha de live, praticamente. Agradeço aí, teve mais gente do que eu esperado, porque novamente eu falei terça-feira de carnaval, tá todo mundo viajando nos bloquinhos e fazendo festa, mas gratidão aí a todo mundo que participou ao vivo, compartilhei aqui a nossa reflexão. Daqui a pouco eu vou gravar o astral do dia de amanhã, né? Então lembra que amanhã você já recebe cedinho o astral do dia, e depois eu vou colocar essa gravação da live também disponível nos outros canais. Muita gratidão para todo mundo, um beijão. Um ótimo final de carnaval aí para todo mundo. Semana já está começando novamente, né? E a gente vai se falando por aqui. Aliás, para quem já pegou os atendimentos na semana passada, eu estou me organizando aqui direitinho para poder marcar todo mundo, tá? Então fiquem tranquilos que eu estou já, né, falando com as pessoas para a gente poder fazer as marcações. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.